o prefeito do Rio de Janeiro, como os governantes de modo geral, não tem a mais mínima ideia do que está fazendo. Primeiro porque não tem controle algum, não consegue ver a tal curva, não sabe em que altura estamos, e o pouco que sabe, francamente falando, escamoteia. A população do Rio de Janeiro, pessoal, já está na rua há pelo menos uma semana com a vida normal. Isso se viu domingo, fartamente documentado, um belíssimo dia de sol, e o calçadão, desde Leblon até Copacabana, onde se fez muitos registros, mas também na Barra da Tijuca, com a vida normal. E as pessoas estão na rua cometendo erros, como cometem erros gravíssimos há muito tempo os governantes aqui do estado do Rio de Janeiro, estão na rua porque a prefeitura e o governo do estado não entregaram o que se comprometeram, não cumpriram o que prometeram. Quem quebrou o pacto pelo isolamento social, pelo distanciamento social no Rio de Janeiro, foram os senhores governador e prefeito da capital, Marcelo Crivella. Qual era a lógica fundadora do distanciamento social? Qual é a lógica fundadora do distanciamento social? A noção, a compreensão de que há um problema grave no sistema de saúde, não seria capaz de suportar o crescimento da demanda, já não é capaz de suportar em condições normais. Então, a sociedade ficaria em casa, quem pode, ficaria em casa, quem pudesse, ficaria em casa, para que o sistema se aparelhasse, no bom sentido da palavra, para que o sistema fosse robustecido, né? Para que lá na frente, porque nós tivemos uma janela maior do que os outros países, nós vimos o que aconteceu na Europa, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, se sabia que essa peste chegaria aqui, pelo menos, a variar de intensidade, mas que chegaria aqui, pelo menos, generosamente falando, desde janeiro. E o poder público do Rio de Janeiro, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, não aproveitaram a janela, não equiparam a cidade, não entregaram o que prometeram. Cadê os hospitais de campanha? Não foram entregues. O da prefeitura no Rio Centro, entregue pela metade. E agora, com fila de espera. O prefeito diz que não há fila de espera. Para de desinformar, prefeito. De que não tem gente esperando por leito. Pare de inventar desculpas. Então a primeira premissa para o isolamento social não foi cumprida. Era de que vamos ficar em casa para que entreguemos o prometido e robusteçamos o sistema, para que não haja colapso. Isso não foi feito. Não foi feito. Aí, agora, com fila, né? Ou seja, erramos, falhamos, somos incompetentes em algum aspecto, sobretudo no que se refere ao governo do estado, somos também corruptos, conforme se investiga, mas agora, mesmo tendo fila de espera, a prova da nossa incompetência, mesmo tendo gente morrendo, não é a espera de respirador, não, a espera de leito de enfermaria, gente morrendo em casa, com a curva no Rio de Janeiro ainda ascendente, eles mudam a metodologia todo dia mudam, a subnotificação é dada, é política de Estado. Mesmo com a curva ascendente, com fila de espera, gente esperando por leito, gente morrendo em casa, pobre morrendo em casa, não há a menor ideia da situação nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Mesmo assim, se programa uma reabertura. Se programa uma reabertura que não tem critérios claros, que me parece construída na base do chute e que, na verdade, ela apenas tenta acompanhar e mostrar algum poder sobre o que já é o movimento da sociedade, que abandonou o isolamento social porque viu que aqui no Rio de Janeiro não há controle, não há Estado, a falha é total, e as pessoas, a percepção da sociedade é a seguinte: as pessoas vão morrer de qualquer maneira. É vergonhoso o que acontece no Rio de Janeiro. Ô, Andreasa, e o Wilson Witzel? A gente começou esse processo todo de quarentena, de combate ao Covid, até concedendo alguns elogios para os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque se posicionaram rapidamente, tomaram medidas muito mais rapidamente, muito mais claramente do que o governo federal. Aí eles foram se perdendo. O Dória se perdeu no excesso de medidas com nomes pomposos e que não significavam grande coisa, em determinações contraditórias, e no final das contas o governador de São Paulo parece agora meio perdido. E o do Rio de Janeiro, desde a operação policial, me parece, sumiu. Eu não ouço mais falar o nome do Wilson Witzel. Mas mesmo antes disso, né, é verdade, e nós reconhecemos, porque temos que reconhecer, o governo do Rio saiu na frente, se antecipou
em medidas de isolamento social e medidas de distanciamento social. Mas um dos fundamentos dessa antecipação, que agora sabemos era meramente política, era meramente para se contrapor a Jair Bolsonaro, porque não resultou na prática, um dos principais fundamentos era: nós aqui vamos fazer hospitais de campanha. Eram 9 os prometidos, 2 de rede privada, bancados pela rede privada. Esses foram entregues, não na sua totalidade, mas foram entregues. Os outros, com exceção do Maracanã, do hospital de campanha do Maracanã, entregue pela metade, não foram entregues. Então, em algum momento, o governo do Estado, a mesma lógica, lançou campanhas, medidas restritivas, algumas mesmo abusivas, inconstitucionais, para que as pessoas ficassem em casa, de modo a que o sistema fosse aparelhado. O sistema não foi aparelhado, não fizeram o que prometeram, não entregaram o que prometeram, por aquela mistura tipicamente brasileira, mas que é muito especial no Rio de Janeiro, a mistura de incompetência com corrupção. Se você, repito aqui, é um mantra, se você é incompetente em tempos de paz, em tempos de crise, será que você se tornará brilhante gestor ou a sua incompetência se mostrará tanto mais? Se você tem esquemas de corrupção entranhados na máquina em tempos de paz, esses esquemas de corrupção ficarão bonzinhos e se acalmarão durante uma crise, ou verão a janela de oportunidade das licitações flexibilizadas para alargar a goela? Incompetência e corrupção. Aqui se explica o Rio de Janeiro. Andreasa, vamos voltar a falar sobre o inquérito das fake news. Dia desses você falava... Dia desses foi ontem? Já não lembro mais se foi na semana passada, mas de todo modo, vamos lá. O Supremo deixou para a semana que vem, deve ser na semana que vem, o julgamento sobre esse inquérito, se vai continuar aberto ou não. E aí? Sheila, isso é muito importante, deveria ser feito ontem, né? Eu tenho defendido e falado com grande frequência sobre a necessidade do Supremo Tribunal Federal, de onde emana a segurança jurídica e de onde tem emanado, infelizmente, a insegurança jurídica, que o Supremo Tribunal Federal deu um choque de plenário, um choque de colegiado, que se esvazie das decisões monocráticas que levam para o corpo a corpo, que negam a natureza do tribunal. O tribunal tem que ser tribunal. A forma, lembrando a mensagem privada, vazada, que o ministro Celso de Mello mandou para os seus pares, preocupado com o ordenamento democrático, com o Estado de Direito, a melhor forma do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, se proteger e avançar, proteger o Estado democrático de direito e avançar, é dando um choque de sua natureza, evitando o corpo a corpo da medida monocrática, que faz, por exemplo, com que o presidente da República, diante de uma decisão de Alexandre de Moraes, monocrática, ou de Celso de Mello, monocrática, acuse o sujeito de não ter voto e de estar fazendo política contra ele. Esse é o argumento populista. Como se combate o argumento populista autoritário? Não é com decisão monocrática. Decisão monocrática legítima, legal, deveria ser exceção em casos liminares. Em casos que têm a ver, que são controversos, que dizem sobre interferência, relação com outros poderes, chama o plenário. Por exemplo, na hora do Celso de Mello, com todas as vênias ao decano, na hora de divulgar, de decidir sobre a divulgação do conteúdo completo ou não da delicada reunião, para ser delicado, da reunião ministerial de 22 de abril, por que não chamar o colegiado para decidir aquele respeito? Por que não robustecer, fundamentar a decisão, ancorar a decisão como uma decisão de corpo, de conjunto do colegiado? Essa é a natureza do Supremo Tribunal Federal. Essa é a natureza de um tribunal, o conjunto, o dissenso, para que se forme um consenso naquela decisão. Enquanto, já acusado de ativismo judicial há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal se comportar monocraticamente, investindo na decisão monocrática, só se acirrará a crise, só dará combustível para o populista, para quem quer personalizar as decisões, para quem quer acusar o outro de tomar decisão contra si. Já é precedente no passado, Sheila. O Renan Calheiros, uma vez, não cumpriu uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Nós estamos muito próximos de ver o presidente da República não cumprir uma decisão monocrática. Será um choque institucional tremendo. Vai pagar para ver isso? Ou é hora das instituições matarem no peito, botarem a bola no chão, compreenderem a sua natureza e, no caso do Supremo Tribunal Federal, choque de plenário? Tem a reclamação, tem o pedido de suspensão do inquérito fake news. O inquérito eu acho doente, já falei aqui muitas vezes, tem vício de origem, mas não importa. Leva para o plenário, decide, vai adiante ou não vai. Qualquer que seja a decisão,
decisão será. É o Supremo falando, não é simplesmente Alexandre de Moraes, não é simplesmente Dias Toffoli. Eu acho que esse é o caminho.